Bonjour, pessoas! Vamos falar então sobre os trânsitos de junho de 2023. Lembrando aqui que a gente fala de trânsitos de uma maneira geral, porque sempre tem que olhar em relação ao próprio mapa. Eu vou trazer sempre um exemplo no final, tá? Para você depois fazer aí o exercício no seu próprio mapa, né? Estou aqui com uma figura muito importante nas minhas costas. Quero saber quem é que sabe aí, quem é. Porque semana passada, quando foi semana retrasada, né, no Instagram, mas você não usa mitologia? Não, na astrologia, para trazer interpretações para as pessoas em relação ao mapa delas, eu não uso a mitologia, embora eu goste muito de mitologia, tá? Só que eu gosto muito mais desta mitologia aqui do que a mitologia greco-romana, embora ela seja mais popular quando a gente fala de astrologia, né? Só que este conceito aqui tudo torto, né? Este cara aqui tem muito a ver com astrologia. Então, quem sabe aí depois coloca nos comentários. Vamos lá. Nós vamos falar então dos trânsitos de junho, tá? Vamos falar de uma maneira geral e depois eu quero que você faça o exercício sempre. Acabou esse vídeo, já pega o seu mapa e já pratica, tá? Prática leva ao entendimento, tá bom? Senão a gente fica com um monte de teoria na cabeça, né? E vamos lá, em trânsitos, o que a gente vê? Primeiro, o que é mais relevante para o nosso mapa? Como assim, Neme? Todos os trânsitos são relevantes? Todos eles podem ter, sim, um estímulo, mas alguns são mais relevantes para aquele determinado período de tempo. Então, se na tua revolução solar você está com ascendente em Áries, o trânsito de Marte tem muito mais relevância para você esse ano do que, de repente, o ano passado, que o seu ascendente estava, sei lá, em Gêmeos, né? Porque daí leva para Mercúrio. Se você está numa profecção de câncer, tá? Você vai olhar para a correlação da Lua, ou se você tem algum planeta mais lento ali, digamos que você tem um Saturnão em câncer. Esse trânsito de Saturno também se sobrepõe com ênfase para o seu ano. Então, tenta funilar, porque daí fica, não é que fica mais fácil, né? Porque eu sei que é um pouco complexo, mas pelo menos você consegue dar mais ênfase, né? Ou prender mais o seu tempo nas coisas que têm mais relevância para você naquele ano. Bom, com o exercício do Nota Astral, que é o que a gente faz aqui, vou ser bem sincera, sabe? Uma coisa que está sendo muito legal é que a gente percebe como a vida tem as sutilezas, né? E você vai vendo que às vezes até um trânsito um pouquinho sutil, ele aparece na sua vida, né? Ele como um indicador, às vezes de uma conversa, às vezes de um e-mail que você recebe, o conteúdo daquele e-mail. Então faça esse exercício porque a astrologia é um grande mapa. E dentro desse mapa, né, a gente tem o quê? Os ponteirinhos que são os planetas guiando, tá? Lembrando que a lógica do fundamento astrológico não é de influência ou de causa e efeito, tá? Então, não é que os planetas influenciam ou que eles estão causando algo aqui na Terra. Existe a questão do espelhamento, tá bom? Que, aliás, é um dos princípios que está ligado a este cara aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para a gente ir conversando. E aí, depois, claro, vou dar um exemplinho lá no final, tá? Vamos lá. Então, a gente tem já no início do mês de junho, a lua cheia em Sagitário. Nós vamos ter um vídeo especial para as alunações. Lembrando que eu sempre avalio a alunação longa. O que é alunação longa, né? Então, em vez do período sinótico dos 14 dias, eu gosto de ver 6 meses. Então, essa lua cheia de Sagitário, ela está correlacionada a assuntos, né? Que foram iniciados há 6 meses atrás. Então, eu quero que você olhe o que trouxe desta área de Sagitário do seu mapa, tá? Nele, Sagitário é minha casa 1, então tem a ver com o meu corpo físico? Pode ser, mas lembra que a casa 1, onde está o ascendente, é muito da tua motivação. Teve coisas que você iniciou, novos projetos, né? Faça análise também de acordo com o trânsito do regente, que nessa alunação de Sagitário é Júpiter. Então, Júpiter estava em Áries, né, no processo aí entre a lua nova e a lua cheia, e agora ele entrou em Touro, tá? Então aqui é o momento ápice. Então esse início de mês, ele já vem com muita ênfase para a gente ver, principalmente na área aí de Sagitário, né, o que está dando certo, quais são os resultados dos nossos projetos e das coisas que a gente se comprometeu nos últimos 6 meses, tá? Lembrando que como a regência mudou o tom, a gente tem uma questão muito mais prática, muito mais pragmática, tá? Então, às vezes, a gente tem que cuidar também com o exagero de que a gente abraça o mundo com as pernas, né? E acaba não dando tempo para executar as coisas que são necessárias para você ver qual é o ganho disso, tá? Então, nesse primeiro momento do mês, a gente tem esse conceito muito forte. Vênus também entra em Leão ali, já no dia 5, né? E lembrando que a gente tem todo um processo. Por que é interessante observar, principalmente se você está numa profecção de Leão, porque essa Vênus vai retrogradar quando ela estiver no finalzinho lá
no último decanato de Leão, tá? Então, se você tem planetas nesse último ponto em Leão, no ingresso dessa Vênus, já perceba se tem alguma coisa que começa a aparecer, tá? E vamos pensar tanto na área de Leão do nosso mapa, quanto nas questões venusianas. Que são as questões venusianas? Ai, né, meu amor, ok, em linhas gerais, o que você gosta, o que te dá prazer, né? Só que veja o que você tem, né? Quais são as áreas de touro e de libra, porque essa Vênus comanda essa área. E ela passando por leão, ela traz os assuntos dessa área de leão também correlacionados às áreas de libra e touro para você, tá? Então, aqui observa se você está com isso aqui ativo, né? Me estou com o ascendente da Revolução Solar em Leão. Tem mais ênfase para mim? Com certeza. Neme, estou numa profecção de touro, que Vênus é o comando. Então, essa entrada de Vênus em Leão e a retrogradação no final do mês tem mais ênfase para mim? Com certeza, tá? E aí vai observando, porque lembra que a gente vai ter essa retrogradação, e uma retrogradação nunca é assunto novo, tá? Mas lá na frente. Então, quando um planeta ele ingressa, ou seja, ele entra no signo, é aquela velha história, você já vê mais ou menos a que veio, tá? Então, perceba que alguém entrando numa festa, assim, já vê que tem aquela coisa, né? Qual é desse lugar, qual é das pessoas, o que eu estou fazendo aqui. Então já dá uma observada, principalmente se você está com isso ativo, tá? A gente tem também dentro do passeiozinho, né, dessa Vênus, uma quadratura com os nodos, tá? A gente tem, então, Vênus já que está em Leão quadra, lá com o finalzinho do nodo norte, desculpa, com o finalzinho do nodo norte ali em touro, tá? Então, a gente tem um processo acontecendo. A gente tem aqui é muito sutil, tá? Porque o nodo é um ponto calculado e a gente sabe que a gente tem uma hierarquia planetária, né? Mas pode ser um momento, principalmente, para a gente ver que se nesse processo todo nodal, que vem desde o ano passado, se a gente está seguindo o caminho, né, de estruturação ou das coisas que a gente realmente quer fazer. Então, se a gente continua fazendo só o que os outros querem, que os outros gostam, né, ou às vezes ainda preso, né, às vezes aquela coisa de, sabe, poxa, eu preciso esperar o momento certo, a hora certa, e acabar não fazendo, procrastinando, aqui pode ser aquele momentozinho que dá aquele, opa, deixa eu ver se é por aí mesmo. E como que eu sei se é por aí mesmo? A Vênus aqui em Leão está muito ligada ao que eu verdadeiramente quero. O que é importante para mim? Pode parecer um pouquinho egoísta, mas não é. Às vezes a gente fica vivendo demais a vida dos outros, focando no que o outro pensa, no que o outro, né? E acaba não fazendo o que é necessário para esse caminhar de nó do norte, que é um caminho de desenvolvimento, tá? Então, para e pensa. Tem coisas que, de repente, você gostaria muito de fazer. Lembra que uma Vênus em Leão é preencher a própria vontade. O que eu realmente quero? Nossa, eu queria muito fazer tal coisa. Eu queria já estar nesse, sabe, nesse processo da minha vida, já queria estar com isso aqui realizado. Olha lá na frente. Tá, agora você vai ver em que patamar você tá. Por que você ainda não se mexeu para fazer o que você realmente almeja ali? O que você está se prendendo, às vezes, colocando uns limites e procrastinando que, às vezes, nem sabe, nem é por você, né? Então faz essa avaliação aí. Depois a gente vai ter o Mercúrio ingressando em Gêmeos, e aqui ele entra o quê? Numa dignidade, porque Mercúrio comanda tudo que está em Gêmeos, então esse é um processo bem bacana. Se você está, por exemplo, com uma profecção de Gêmeos, a gente vai ter um estímulo de muito movimento nessa área e de decisões importantes, porque Gêmeos ele é um signo mutável, mas ele é um signo de ar racional. Aqui não, é muito aquela visão prática das coisas, né? Informação que chega, informação que vai, o que eu faço com isso? E é uma grande capacidade de mudar, sim, de ideia, de pensamento, de estar antenado, né, com a questão da informação, dessa questão mais tecnológica, inclusive, que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, claro, com a questão de ser tão bombardeado de dados e de informação que às vezes a gente se perde ali, né? Não sabe muito o que fazer. Observa se você está, então, com isso aqui ativo, principalmente na área que tem comando. Por exemplo, se for área 7 e você, de repente, tem uma sociedade, né, você tem uma parceria, como que está essa comunicação com o outro, tá? Os acordos, né? Como você tem essa liberdade de chegar, conversar, falar. Existe alguma coisa pendente, você diz, nossa, isso aqui a gente já deveria ter conversado há muito tempo, mas tá os dois ali meio que empurrando, né? Vai lá, é um bom momento para colocar, né, a questão da conversa em dia, e às vezes podem surgir novas ideias, novos projetos em conjunto com outras pessoas, por exemplo, se isso está na sua casa 7. O que é importante aqui? A gente entender o próprio mapa, a própria promessa natal, para entender como que um trânsito, ele estimula, né,
dentro dessa promessa, tá? Porque, por exemplo, então eu vou ficar super comunicativo, né? Não, de repente isso aqui tá lá na sua casa 12. Às vezes pode ser aquele momento muito mais interno, sabe? Com a sua comunicação, digamos, interna ali, falando, pensando, avaliando. Às vezes se bate em pontos tensos no seu mapa com relação a 12, né? Cuidado, às vezes, com prejuízos que você possa ter com informação que venha de uma maneira distorcida, dependendo de como bate no seu mapa. Pode ser, às vezes, uma inquietação mental que te traga insônia. Então, tudo depende do mapa, tá? Em trânsitos ou em qualquer técnica preditiva, a gente tem que ter um mapa para compreender ali onde é que está a raiz que pode, né, florescer o negócio ou não, tá? Bom, depois a gente tem o Plutão retrógrado, né, que ele sai de Aquário, então ele entra em Peixes, para quem usa ponteiro geracional, tá? Eu dou mais ênfase para os clássicos, tá bom? Mas aqui é interessante se você tem, observar, por exemplo, você tem um Sol no final de Capricórnio, né, ou no final de Câncer, que daí faz essa oposição. Teve algum assunto que você percebeu que aconteceu quando esse Plutão passou direto ali naquele Sol? Ah, poxa, Neme, realmente teve uma situação um pouco tensa, por exemplo, com minha figura paterna, com o meu pai. Aqui é uma retomada. Então, esse assunto foi resolvido? Não foi, tá? Mas perceba primeiro se Plutão, ele é um planeta que faz parte da tua promessa natal. Porque, por exemplo, meu Plutão não toca nada, tá lá solto na 11, não faz aspecto com nada nem com ninguém. Então, eu praticamente não percebo nem trânsito de Plutão, tá? Então, tudo depende também de como tá no seu mapa. Mas faça essa avaliação caso ele, principalmente nesse trânsito, ele tenha passado estimulado e vá lá e verifique, aconteceu alguma coisa? Que tenha um aspecto, né, plutônico assim? Ok, agora ele vai retrogradar, ele vai trazer de novo, né, assuntos que podem ter acontecido na ativação. E a ativação ali essa grande questão de Plutão, né, porque ele é muito lento. Essa ativação do último decanato, ela já vem acontecendo ali de Capricórnio há muito tempo, tá? Mas pega esse último semestre de 2022 para cá, tá? Para dar uma ênfase maior, até porque por ele ser muito lento, a distância em graus onde realmente estimula, ela é muito pequena, tá? Então, 3 graus no máximo, tá? Eu sei que tem gente que usa 10, mas eu acho muito amplo, tá? Mas aí, de novo, dentro da sua prática, tá? Bom, e depois a gente tem, então, essa correlação aqui, né? Dessa Vênus também fazendo uma quadratura com Júpiter no dia 11. São dois benéficos, tá bom? Então, é óbvio que é diferente uma quadratura, uma tensão entre dois benéficos, ou quando tem um maléfico envolvido. Aqui a gente tem que cuidar um pouquinho, por exemplo, em linhas gerais, de novo, porque vai depender do seu mapa. Com a indulgência, né? Porque o prazer em excesso, ele também pode levar ao prejuízo, né? Então, às vezes, por exemplo, se tem coisas que você quer se comprometer, principalmente a efetivar, né? Porque Júpiter, ele tá lá num signo que é fixo e é touro, né? E é terra. Enquanto Vênus está onde? Em leão, né? Fogo, tá? Às vezes essa questão, o exercício da própria vontade, cabe na tua realidade, porque às vezes a gente quer e deseja fazer muitas coisas, mas isso é tangível? Isso é plausível na sua realidade? Às vezes a gente se comprometer com um otimismo um pouco exagerado, né? Será que a gente vai dar conta, né? Vai te trazer um resultado que é realmente benéfico para você? Então, são coisas que você pode levantar aí, né, de questionamentos em relação a essa quadratura e em relação ao seu próprio mapa, tá? Depois, um pouquinho mais à frente, ali na metade do mês, a gente tem esse Mercúrio fazendo uma tensão com Saturno, tá? Então, Saturno tá lá em Peixes, né? A gente sabe que ele já vem movimentando um processo importante desde o final de março, e agora a gente tem uma quadratura mercuriana, tá bom? Então, aqui a gente tem que ter, em linhas gerais, claro, né? A gente pode ter, por exemplo, um contexto geral, problemas da questão de comunicação, né? Então, meios de comunicação, às vezes essa questão estrutural, né? Por exemplo, a gente está vendo muito essa questão, né, da PL que estão falando e tal, eu sei que tem dois lados, né? Com a questão de censura, não censura, pode ser que tenha um desenvolvimento ali, mas em relação ao nosso mapa, veja como é que está a área de peixes e a área de gêmeos. Ah, Neme, eu tenho, sei lá, eu tenho peixes na minha 7, e eu tenho gêmeos na minha 10. Bom, então aqui pode ser uma correlação, às vezes, de parcerias em relação à sua carreira, né? Como que está a gestão dos processos? Você, por exemplo, tem atendimento, ou clientes, ou fornecedores? Tem alguma questão de gestão que envolve o potencial da sua carreira? Será que não tem alguma coisa que você precisa, né, dar uma olhadinha aí? Tem uma questão de contrato, tem alguma questão de informação? Observa a comunicação formal em relação, às vezes, às pessoas com quem você tem
essa troca, né, de casa 7, tá? Estamos falando de um Saturno, casa 7 também, né, tem essa correlação ligada a inimigos. Então, às vezes, uma discussão que pode o quê? Ficar pública, já que Gêmeos está lá na 10, tá? Então é isso. A gente tem que trabalhar o conceito de acordo com o próprio mapa, para elaborar as possibilidades, tá? Que é o exercício que a gente está aprendendo, né, no Nota Astral. Bom, depois a gente tem o processo, o início do processo de Saturnão retrô, né? Então ele vai retrogradar no signo de Peixes. Observa que você tem nesse primeiro decanato de Peixes, tá? Ah, Neme, eu não tenho nada no primeiro decanato, que são os primeiros 10 graus de Peixe, mas eu tenho, sei lá, minha lua tá 8 graus de Virgem. Opa, é uma oposição, tá? Então essa retrogradação a gente não avalia só onde está passando, mas qual é o estímulo em relação ao nosso próprio mapa. Se nós temos uma retrogradação em Peixes, como que está Júpiter no seu mapa? Às vezes a gente vê esse processo de retrogradação também correlacionado com a área de Júpiter, tá? Eu sei que isso é mais complexo, mas a gente sempre começa olhando ali onde está. Então, eu tenho, por exemplo, Peixes na casa 4, e eu me mudei, né, sei lá, mudei de casa, eu fiz uma reforma. Ok, então lembra que uma retrogradação não é assunto novo. Tem alguma coisa pendente nesse processo? Tem alguma coisa que exija, porque lembra que Saturno não dá nada de graça para ninguém, né? Que exige uma certa responsabilidade da sua parte. Tem alguma coisa, por exemplo, sei lá, se for casa 4, família, né? Tem alguma coisa com a família de origem, né? Terra natal, tá? Imóveis, propriedades. Então, avalia de acordo com o seu contexto, tá bom? Lembra que a gente está com o signo de peixes, então nós temos essa questão de signo mutável, ou seja, é uma adaptação. É importante nessa retrogradação ter um certo jogo de cintura, tá? E para você ver muito qual é o direcionamento, para que lado você vai, digamos, nas tuas decisões, observa sempre a regência, tá? Então, tudo que está em peixes pela astrologia clássica está ligado a Júpiter, tá bom? E não Netuno. Bom, depois a gente tem, então, Mercúrio fazendo um sextil com Vênus, ali no dia 17. Lembra sempre, tá, que aqui a gente dá as datas, mas o que é importante? A gente tem um caminho, é um ponteirinho. Até chegar naquele ponto, a gente tem um desenvolvimento daqueles assuntos, tá? Às vezes é muito mais visível e importante o processo aplicativo, que a gente chama, do que necessariamente o dia que acontece o sextil ou a conjunção, tá? Então, aqui é muito sutil. Sextil, ele é um aspecto benéfico, mas ele precisa de um certo esforço, de um certo desenvolvimento. Mas aqui, por exemplo, Neme, eu tenho que resolver uma pendência e fazer um acordo com uma pessoa importante. Poxa, um Mercúrio sextil Vênus é excelente para isso, para conciliação, para argumentar, né, para você mostrar de repente, ou até a pessoa compreender, né, qual é o ponto de vista de um, de outro, tá? Então tá muito favorável para isso, tá bom? Mas não é que vai cair no colo, precisa de um certo aí desenvolvimento, principalmente se você percebe que os assuntos eles estão, né, estimulando dentro da área onde temos então Mercúrio e Vênus transitando naquele momento, que é Gêmeos e Leão, tá? Depois nós temos ali no dia 18 a lua nova em Gêmeos, como eu falei, a gente vai ter um vídeo só para lunações, porque eu acho lunações muito importantes, tá? Mas lembra que uma lua nova, então ela não tem luz, ela é um processo mais sementinha. Nenhuma lua nova, ela é uma lua, então, boa para iniciar algo? Sim, só que perceba que as pessoas confundem um pouquinho quando você está iniciando, quando na realidade você já está colocando algo para exposição. Quer ver? Vou dar um exemplo. Então, eu vou começar o meu projeto, então tá ótimo para eu lançar um produto numa lua nova. Não, começar o início de um projeto não é quando você já está lançando ele, tá? O lançamento você vai querer o quê? Visibilidade máxima, tá? Então você vai fazendo uma crescente para uma cheia. Aqui é um processo mais conchinha, né? É mais um momento que eu começo a pensar sobre o processo, que eu começo, sei lá, a colocar no papel, fazer os primeiros rascunhos, esquete, começa a conversar com as pessoas. É esse processo bem inicial mesmo, tá? Lembra que a visibilidade da luz é um fundamento muito importante na astrologia, e aí depois dessa lua nova, que não tem luz, a gente vai tendo um desenvolvimento de visibilidade até uma lua cheia nos próximos 6 meses, tá? Onde você tem a visibilidade máxima.
E às vezes é onde o ponto culmina, onde a gente vê realmente o resultado desse processo, dessa alunação nessa área do nosso mapa. Então, eu quero que você pare e pense, onde que está Gêmeos no seu mapa, tá? Porque, é comunicação. Tá, mas peraí, para uma pessoa tá na casa 1, para outra pessoa tá na casa 10, para mim tá na casa 4, para sua mãe pode estar, quer dizer, para mim tá na casa 7, para sua mãe pode estar na casa 4, tá? Então, aprenda a avaliar técnicas preditivas de acordo com o que você tem naquele mapa que você está avaliando, tá? Bom, aqui, por exemplo, nem eu tenho Gêmeos, então, na casa 10. Poxa, eu tô com um projeto que eu já tô pensando há um tempinho. Será que é uma hora de eu começar a focar um pouquinho nele e ver como que eu posso desenvolver ele nesses próximos 6 meses? Excelente, você tá falando de casa 10. Casa 10 é o quê? É ali onde o Sol tem a maior visibilidade, tá? Tá ligado à carreira, objetivo de vida. Aonde que você quer ir daqui para frente, né? É uma casa de exposição, tá? Então, sim, nesse contexto, sim. Tá bom? Bom, depois a gente tem um Júpiter fazendo um sextil ali no dia 19 com Saturno, tá? Sextil de novo, aspecto benéfico, porém sutil, tá? Então, nós temos um aspecto interessante aqui, são dois signos que são mais introspectivos, né? Femininos, como a gente chama. Então, a gente pode estar num momento, por exemplo, embora muito sutil, mais favorável, né? Por exemplo, mais favorável para você ver dentro dos projetos que você está desenvolvendo. Ou, importante, né? Teve alguma situação que, de repente, começou ali, em final de março, e você percebeu que ela começou a ficar mais concreta, mais tangível a partir de maio, né? Agora, existe um momento interessante para você ver, opa, eu comecei a me interessar por isso aqui, eu estou vendo que isso aqui tem um resultado bacana, será que eu posso me comprometer no longo prazo? Será que tem algum processo que eu posso reavaliar? Porque lembra que esse Saturno vai estar retrô, né? Será que tem algum processo aqui que eu preciso reavaliar para ver realmente se isso me traz um benefício ou não, tá? Porque tem muita coisa na vida que a gente vai fazendo no piloto automático. A gente nem para e pensa se aquilo ali é viável, se vale a pena ficar Saturno colocando tempo, né, naquilo para depois ver, tipo, nem precisava, né, me esforçar tanto porque não é mais uma coisa que eu quero. Então, observa, principalmente, então, nessas duas áreas do seu mapa, tá? A área de peixes e a área de touro, tá bom? Nene, eu tenho, por exemplo, então, uma correlação, sei lá, de casa 4 e casa 6. Bom, então se questiona aí. Você tem algum projeto que você começou ou de repente está avaliando se está dando certo, que envolve a tua rotina de trabalho? Tem alguma coisa que impacta o seu lar, a sua rotina, né, ali do doméstica, da família? Você trabalha de home office, às vezes pode ser uma revisão se esse processo ainda é válido para você nesse momento. Tem muitas empresas agora que já estão questionando, né? E já estão pedindo para as pessoas voltarem. Inclusive, a gente está agora nesse momento, né? Que tem muitas pessoas que não querem voltar e tem outras pessoas que querem. E aí, né? Então, às vezes pode ser uma coisa simples. Eu sei que a gente sempre olha para as possibilidades como se a gente vivesse em Hollywood, né? Mas não, aqui são coisas simples da vida. Observa o que está acontecendo. O que vai te dar repertório para saber o que pode ser ou não ser? É a tua própria vida. É por isso que a gente fala que a astrologia é autoconhecimento. Mas não é esse autoconhecimento de, eu vou ficar filosofando e que não vou fazer nada de útil ali ou de prático. Não. Você pode pegar um processo de autoconhecimento, que é observar a tua realidade, como você reage a ela, e pegar o seu mapa e ver realmente o que ele está indicando para você tomar uma melhor decisão para você, né? Bom, depois a gente tem, então, esse Sol entrando no signo de Câncer, tá? Ali já no dia 21. Olha como é importante, né, essa transição. Porque o Sol, dependendo do ano, ele pode entrar às vezes no dia 19, às vezes ele pode entrar no dia 23. Então, pessoas que nasceram nesses dias, às vezes elas acham que são de um signo, principalmente se elas levam a astrologia para essa história de signo solar, que a gente já sabe que não é assim, né? E aí depois descobre, quando calculam o mapa, que são de outro signo, né? E aí, às vezes, é muito engraçado ver a reação das pessoas, porque elas têm aqueles conceitos bem genéricos do signo, e aí elas levam, digamos, um choque. Mas como assim? Eu sempre achei que eu fosse do signo tal, e agora eu sou do signo tal, minha vida acabou. Então, sempre tem que calcular a astrologia matemática, né? Então, nós temos o Sol ingressando no signo de Câncer. O Sol é o nosso caminho de individualidade, né? Mas, por exemplo, nós temos a área de Leão. Então, todo o trânsito do Sol, ele está também trabalhando o desenvolvimento da nossa área de Leão do mapa, tá? Então, observa aí qual é a área de Câncer e qual é a correlação, às vezes, né? Nessa questão leonina, tá? Porque é o domínio do Sol, tá bom?
pode ser um momento onde a gente tem um pouquinho mais de ênfase, embora eu perceba os trânsitos do Sol, a não ser que ele esteja relevante naquele ano, bem mais sutis do que necessariamente com muito impacto. Às vezes é só uma percepção pessoal, né? O Sol está ligado à nossa verdadeira individualidade, o que a gente verdadeiramente quer, ao nosso processo de entendimento e identificação. Às vezes, por exemplo, pode ser um momento até importante, já que a gente tem esse Sol ligado a um signo comandado pela Lua, dentro de um processo de, assim, mais emocional, né? Então, às vezes a gente percebe muito mais essa questão da identificação ao longo, né, desse Sol transitando aí por Câncer, envolve, às vezes, essa questão emocional. Como que você está se sentindo? Como que você está percebendo as coisas, né? Às vezes tem uma questão de memória também do passado, tá? A gente sabe que aqui a gente tem um signo ligado, né, à figura materna, e o Sol representa a figura paterna, então também observa essa dinâmica na sua vida, né? O que que vai desenvolvendo aí, tá? Depois a gente tem Mercúrio sextil com Marte, de novo um sextil, de novo um aspecto muito sutil. Marte ele já tem muito mais, assim, aquele conceito de ênfase, né? Pode ser uma decisão muito importante. Às vezes eu me comprometendo com alguma ideia, mas, de novo, é muito sutil. O que é legal observar? Às vezes até ideias que surgem que você diz, isso aqui pode ser bom para mim, mas eu preciso fazer algo, eu preciso agir em relação a isso, né? Porque às vezes a gente fica só pensando, só refletindo, só avaliando e o tempo passa. Aí depois que passa que a gente olha para trás e a gente diz assim, nossa, mas caramba, podia já ter feito isso antes, né? Tá? Então vê aí até que tipo de informação que chega para você e que pode, às vezes, te auxiliar a tomar alguma decisão importante, né? Depois, logo em seguida, a gente também tem o Sol sextil nodo, também muito sutil, tá? Às vezes muito, muito, muito sutil, nem é tão perceptível. Mas aqui, de novo, naquele caminhar, principalmente para quem leva a astrologia bem para o lado do autoconhecimento, é um momento bem interessante para a gente começar a perceber. Aqui eu gosto, aqui tem a ver comigo, aqui não tem, né? Quantas vezes a gente está em ambientes, em situações ou em relações, eu não sei se vocês já tiveram esse momento, mas eu já tive algumas vezes na minha vida. O que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Como que eu vim parar aqui? Né? Por quê? Porque, como eu falei, o Sol ele tem essa questão da identificação. Às vezes a gente está num ambiente que a gente não se identifica. Às vezes a gente está num lugar, a gente está numa conversa que você diz assim, nossa, não tem nada a ver comigo, tá? Então pode ser esses momentos sutis de percepção, tá? Bom, depois a gente tem o Mercúrio ingressando em Câncer e logo em seguida também fazendo um sextil de novo com esse nodo. Então perceba que esse nodo ele está sendo bem estimulado, né? Então para a gente pensar, refletir o caminho que a gente está seguindo e aqui ele está no momento que ele está quase que antecedendo o movimento dele de mudança do eixo, tá? Então é importante porque o que está dizendo a historinha aqui? Pensa e avalia. Onde você está confortável, faz sentido para você, você se identifica com esse ambiente, com esse relacionamento, com esse trabalho, tem que ver aí onde está no seu mapa batendo, tá? Por quê? Porque existe um processo de mudança que vai vir com muita ênfase para você buscar o que você verdadeiramente quer, porque esse nodo vai entrar onde? Ele vai entrar em Áries, que é a exaltação do Sol, tá? E aí, lembra que Áries está ligado a Marte. Então a gente tem muito potencial de mudança, mas a gente também tem que colocar, né, engatar uma primeira e ir. Porque senão também a gente perde o bonde do rolê e depois fica se lamentando por que não fez, por que não aproveitou o momento, né? Bom, depois a gente tem esse Sol fazendo um belo de um trígono com Saturno. Olha que legal, vai observando a historinha do Sol. Esse é um bom exercício para quem está estudando astrologia. Pega um ponto, vai avaliando os trânsitos desse ponto. Então, pega aqui o Sol e vai avaliando todo o cruzamento de dados e vai contando a história desse Sol. Tá? Esse exercício é muito legal, por quê? Porque você vai percebendo que existe uma história sendo contada. E aí, depois que você lapidar, né, essa habilidade de contar a história de uma maneira geral no trânsito, observe em relação ao seu mapa o que essa história representa, tá? Bom, nós temos aqui, por exemplo, muito um processo válido de consolidação, né? Lembra que a gente tem um signo mutável, então, às vezes, essa consolidação pode ser, poxa, eu vi que isso aqui eu preciso mudar e vou lá e faço, né? Eu me comprometo com isso, eu estruturo uma mudança importante, e isso vem, às vezes, através muito do meu raciocínio, da informação que chega para mim, da maneira que eu tenho de lidar também com a questão da minha sensibilidade em relação a esse momento, porque é um trígono de água, né? Então, como que está o meu lado mais emocional? Como que está essa minha habilidade e principalmente, né, quando a gente está falando de Saturno, né, a minha maturidade emocional para situações, né? Porque uma coisa que eu já fui percebendo muito ao longo da vida, principalmente quando eu trabalhava no corporativo, quem que se dava bem? Às vezes não era a pessoa mais qualificada, sabe? Mas eram as pessoas que tinham uma inteligência emocional ali, elas conseguiam administrar as emoções, às vezes, numa situação tensa, onde todo mundo perdia, né, as estribeiras. E aí ela sempre se destacava, tá?
Claro, não tô dizendo que é fácil, tá? Porque às vezes a gente quer, né, dar... Mas aqui pode ser um momento importante até para a gente compreender, né, esse processo todo, tá? Depois a gente tem o início de Netuno retrógrado, tá? Eu sei que isso, né, tem muita ênfase para algumas pessoas, eu não dou tanta ênfase não, tá? Netuno retrógrado, ele é muito lento, né? Aqui, para quem gosta, então, e quer olhar de uma maneira mais individual, primeiro entenda qual é o processo netuniano aí no seu mapa, tá? Aqui tem muito mais essa questão ligada, né, à ilusão das coisas, às vezes é um momento de refletir muito, né, se as coisas que a gente realmente está imerso, elas são o que parecem ser, tá? E depois a gente tem o Mercúrio, então, fazendo um trígono com Saturno, aqui de uma maneira muito legal, sela muito o potencial da gente tomar decisões e compreender o momento de acordo com o que ele é, e não com o que a gente fica imaginando, né, ser, tá? Bom, eu vou dar aqui também que eu acho muito importante, embora esses trânsitos eles são de uma maneira geral e genérica, e aqui a gente vai sempre aprendendo a olhar em relação ao próprio mapa para tecer depois previsões, né, ou prognósticos, tá? Porque a gente sempre fala, previsão não é né, profetizar sobre o seu mapa, tá? A gente vai levantando hipóteses de acordo com o contexto e saber avaliar um contexto, então ele é sempre muito importante, tá?